Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Grande Médico e o Rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. No Evangelho de João, capítulo 16, do verso 29 ao 33, nos é relatado: disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesses versículos, nos demonstra e mostra que os discípulos de Jesus estiveram os seus entendimentos abertos para o reconhecimento de Jesus como o Messias, obra do Espírito Santo de Deus. Estes meus discípulos, eles passaram e conviveram com Jesus durante todo o seu ministério. Eles participaram dos momentos maravilhosos, dos milagres que Jesus operou. Eles participaram de momentos difíceis, trágicos, em que Jesus os deu livramento. Mas, mesmo estando junto de Jesus, contemplando tudo que Jesus operou e realizou, nos é relatado que até este momento, às vésperas de Jesus serem preso, porque aqui Jesus já estava dando, nesse capítulo 16 do Evangelho de João, as últimas instruções aos seus discípulos. E no final dessas últimas instruções, é que esses discípulos passam a entender e compreender e reconhecer que Jesus era realmente o Messias. Alguém pode indagar, mas por que que antes eles não reconheceram? Por que que antes, estando bem próximo de Jesus, caminhando com Jesus, em que certa vez Jesus encaminhou os 70 dos seus discípulos, 2 a 2, conforme registra o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, para que eles fossem de casa em casa, orar para as pessoas que ali estavam, falar do reino de Deus, do reino de Cristo para aquelas pessoas. Eles foram. E conforme registra
o evangelista Lucas, no seu evangelho, capítulo 10, ao retornar, eles se tornaram regozijantes, eles se tornaram alegres. Diz o versículo 17 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Ou seja, a alegria do salvo em Cristo é que o seu nome está escrito, está registrado no livro dos céus, como um salvo em Cristo Jesus. A obra de Cristo, ela precisa continuar. Começou lá com os apóstolos, os discípulos de Jesus, veio de séculos e séculos, como a igreja. Não se pode confundir a igreja de Cristo com movimentos religiosos. As pessoas confundem. Porque a partir do final do primeiro século, como Jesus havia prometido de arrebatar a sua igreja, e não aconteceu o arrebatamento, porque não entenderam, não compreenderam, não sabiam o que Jesus estava declarando. E muitos recuaram na sua fé, muitos foram absolvidos pelas heresias, como nos dias de hoje estão sendo absolvidas pelas heresias, porque as heresias estão oferecendo aquilo que agrada as pessoas, mas Cristo, Ele está oferecendo o seu reino em troca deste reino. E para ter o reino de Cristo, é necessário renunciar a este reino. É isso que Jesus está declarando aqui no capítulo 16 de João. Vocês, quando eu for preso, e é por isso que no capítulo 17, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. Porque Jesus disse: olha, quando eu for preso, vocês vão fugir cada um para a sua casa, vocês vão me abandonar, vocês vão achar que está tudo acabado, e vocês vão para a sua casa, porque vocês vão ficar com medo daqueles religiosos que vão me condenar. Mas Jesus complementa: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Nenhum de vocês vai estar comigo, mas o meu Pai vai estar comigo. E Jesus complementa dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, os seus discípulos passam a entender e compreender, porque o momento
de eles reconhecerem Jesus como Messias, estava aqui. Então houve confusão, houve abandono, houve fuga para casa, mas depois se reuniram novamente, depois da ressurreição de Cristo. E Jesus, segundo os relatos do Evangelho, esteve com eles por cerca de 40 dias, comendo e bebendo com eles. Na carta aos Romanos, capítulo 8, 35, o apóstolo Paulo escreve: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Esta é a ação do salvo em Cristo. Na carta aos Romanos, aliás, 2 Coríntios, capítulo 12, de 2 Coríntios, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Romanos 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. As revelações que o apóstolo Paulo teve, inclusive, declara que teve até ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito saber. E este era o consolo do apóstolo pelas suas perseguições, pelos açoites que recebia. Os açoites eram uma quarentena menos um, ou seja, 39 açoites, com varas, com aqueles chicotes romanos que tinha chumbinho na ponta. Várias vezes o apóstolo foi chicoteado. Mas, como nos é relatado que ele foi apedrejado e dado por morto, e nesse momento em que foi dado por morto, com certeza foi quando foi ele arrebatado ao terceiro céu. Segundo descreve Paulo, nesses versículos, ele contemplou coisas gloriosas. E é por isto que ele, na carta aos Coríntios, ele está aqui declarando que em Cristo somos mais do que vencedores. Não basta ter uma indumentária cristã, dizer que é cristão. O último levantamento realizado no Brasil declarou que 98,8% dos brasileiros se declararam cristãos. Mas o que significa ser um cristão? É isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Tanto na carta aos Romanos quanto aos Coríntios, que o cristão é aquele que vai padecer, sofrer pelo nome de Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, nos diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Aqueles que querem servir a Deus e a Cristo
tem uma renúncia. Nós temos o movimento messiânico dos judeus. Esse movimento messiânico são judeus que se converteram a Cristo e estão servindo a Cristo, estão sendo perseguidos pelos seus patrícios por causa de Cristo, mas eles estão ali testemunhando de Cristo para que seus patrícios sejam realizados. Esse é um movimento messiânico cristão, de verdadeiros cristãos. Estamos contemplando, nos dias de hoje, que muçulmanos estão se convertendo a Cristo. Apenas, segundo levantamento realizado, nas 2 primeiras décadas do século XXI, já houve levantamento de 70 mil convertidos ao cristianismo e demonstrando voluntariamente pelo ato do batismo. O que está ocorrendo com esses muçulmanos que estão se convertendo a Cristo? Segundo as declarações, eles estão tendo sonhos, eles estão tendo visões com Jesus, e está acontecendo algo extraordinário. No Irã, já está contabilizado mais de 1 milhão de ex-muçulmanos convertidos a Cristo com o batismo. O batismo bíblico, que é a ordenança de Jesus, ao qual Jesus também foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e muitos querem mudar, mas a palavra de Deus é imutável. Então, esse batismo bíblico é o batismo que eles estão declarando que agora eles são de Cristo. Porque, primeiramente, o primeiro passo é aceitar a Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. E o segundo passo é cumprir essa ordenança de Cristo, de descer as águas do batismo, para ser batizado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o batismo é o único. Há muitos movimentos heréticos, dizem cristãos com indumentária de neopentecostalismo, indumentária de cristãos que não estão admitindo, aceitando o batismo, que as pessoas já foram batizadas. Não importa em qual comunidade que a pessoa foi batizada, se ela foi batizada em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por imersão, é este batismo. Mas as heresias não aceitam. Eles querem que eles aceitem o batismo daquela heresia, para que eles possam se tornar membros daquela heresia. E quando eles fazem isso, eles estão negando a fé em Cristo, porque é um só batismo, é uma só fé, é um só Senhor. Mas o que ocorre com esses ex-muçulmanos, principalmente no Irã? Eles estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo torturados, porque estão ameaçando o regime dos ayatolás. Então, essa previsão teológica de que o Irã vai estar numa guerra ferrenha contra Israel, não se pode afirmar isto, porque a força do cristão, eles são cristãos convertidos verdadeiramente. Enquanto temos um cristianismo no Brasil que não adere a Cristo, que não absolve a palavra de Deus, não absolve a fé em Cristo, não testemunha em Cristo, mas estão fantasiando, estão criando igrejas com atrações
para jovens, para todos, estão criando uma situação que não existe no Evangelho. O Evangelho de Cristo é algo simples, é a fé, mas é o testemunho de que Cristo transformou aquela vida. Evangelho de Cristo não é igreja superlotada, não é igreja fazendo coisas que o mundo pratica e praticando dentro das igrejas. Por incrível que pareça, nós temos festa junina gospel. Vocês acham que só colocar o gospel ali já está tudo mudado? Festa junina é uma festa que traz uma adoração a um santo que representa alguém que viveu e morreu. Ora, o morto não volta. Em Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo de Deus. Ah, mas foi servo de Deus. Ué, ele foi no tempo dele. Deus é Deus de vivos. Deus não é Deus de mortos. Enquanto estamos vivos, podemos ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas depois de morto, ninguém vai fazer nada para os vivos. Jesus não está morto, Jesus está vivo. E aqueles que querem Cristo, é o Cristo vivo, é o Cristo que está presente, é o Cristo ressuscitado. Este é o Evangelho que foi pregado desde o tempo apostólico. Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, e é para crer em Jesus, não é para crer naqueles que foram usados por Jesus. Eles foram usados, foram instrumentos, serão compensados, estarão na glória com o Senhor, mas não poderão fazer nada para esse mundo. O mundo entra na igreja, até mesmo a festa de Halloween, que é uma festa demoníaca, diabólica, que estão dentro das igrejas. E o povo aplaude. O povo vive na idolatria. O povo, a arca que pertencia aos judeus, uma arca que nem aos judeus vai servir mais, era uma arca em que Deus estava presente através dela, não mais tem utilidade nem mesmo para os judeus, mas as heresias praticam um ritual com a arca, como se Deus estivesse ali, e o povo está ali, aplaudindo, achando bonito. Estes que estão se convertendo a Cristo, estes são, na verdade, os verdadeiros cristãos, porque ex-muçulmanos estão enfrentando torturas e morte ao se tornar cristão no Iraque. Ex-muçulmanos confinados, sem comida e água, por se tornar cristão, e declara: nunca negarei Jesus, após sonhar com Jesus. Outros: encontrei paz em Jesus. Em Uganda, na África, uma filha foi queimada pelo pai após aceitar Jesus. É isso que está ocorrendo no mundo hoje. Enquanto muitos estão negando a sua fé em Cristo pela sua prática, muitos que não conheceram Cristo e que estão conhecendo a Cristo, estão se convertendo a Cristo e estão se transformando em testemunha de Cristo. Cristo precisa de testemunhas, Cristo precisa de homens e mulheres salvos, com vidas transformadas e que estejam fazendo a obra de Cristo. E para isto é necessário conhecer a Cristo, como declara aqui
no Evangelho de João, esse discípulo de Jesus, quando passam a reconhecer, dizendo, no capítulo 16, versículo 30, agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Você precisa crer que Jesus saiu de Deus. Você precisa crer que Jesus tem perdão dos seus pecados, Jesus tem a cura para as suas doenças, Jesus tem libertação para você que está em pacto, envolvido com o espírito, com a entidade de demônios. Jesus tem libertação para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, visita, Senhor, nesta hora, cada coração, cada entendimento, cada vida, Senhor, que me assiste nesta hora, e que está crendo nessa Tua palavra, e que está crendo, Senhor, e aceitando que precisa mudar o seu rumo, precisa absolver a Ti, ó Cristo amado, como Messias, como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que garante a Sua palavra e promessa e vai arrebatar a Sua igreja. Toca poderosamente em cada coração, em cada entendimento, ó Deus, aqueles que ainda não Te aceitaram e não receberam como Senhor das suas vidas, Salvador das suas almas, que se possam se converter a Ti e se transformar numa testemunha viva do Seu poder. No Teu santo nome é que eu te oro e eu abençoo, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.